Como foi construída a cidadania no Brasil? Eu costumo dizer que cada país tem uma maneira distinta de trabalhar com a temporalidade. E as perspectivas que cada país adota são diferentes. A China, por exemplo, olha muito para o passado distante e para o presente também, e para o futuro também distante. Então é um país que abrange todas as dimensões temporais. Há outros países que olham muito mais para o passado, como em parte, o caso em parte de Portugal. Poderíamos dar vários exemplos. No caso do Brasil, eu diria que, no que se refere ao passado, nós sofremos de Alzheimer coletivo, né? A gente esquece rapidamente, né, tudo que passou. Em relação ao futuro, a nossa posição é a Deus pertence, né? E no presente, carpe diem, né? Aproveite o dia. Né? O objetivo desse minicurso é o de pensar em direitos e cidadania no Brasil. É refletir um pouquinho sobre o tema na história da população brasileira e sobre as características das relações políticas e sociais que aqui se estabeleceram ao longo da nossa história. A história da formação da nossa cidadania é muito interessante. Vocês vão gostar. Vamos começar? A palavra cidadania ela é utilizada aqui no Brasil por políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de associações e os simples cidadãos também utilizam muito a palavra cidadania no Brasil de hoje. Essa palavra ela é tão utilizada que ela literalmente caiu na boca do povo e substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais o povo quer isto ou o povo quer aquilo. Disse que a cidadania quer. Então, cidadania virou até gente. Não é interessante? A noção de cidadania do discurso político não caminha tão bem em certas áreas, que terminam por revelar os problemas centrais de nossa sociedade. Vejam os problemas mais sérios que nós enfrentamos no Brasil, entre tantos. Violência urbana, o desemprego, o analfabetismo e a má qualidade da educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e de saneamento, a falta de moradia. Segundo o IBGE, o número de domicílios em favelas no Brasil é de 5,12 milhões de domicílios que se localizam nas favelas pelo país afora. E as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução ou se agravam quando melhoram em ritmo muito lento. Consequentemente, os mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos, o Congresso Nacional, os políticos de modo geral, se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos, gerando um sentimento de descrença, não é verdade? Como já dissemos, vamos nos basear nesse minicurso no livro Cidadania no Brasil, um longo caminho, do historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. Murilo tem se dedicado nos últimos anos ao estudo da construção da cidadania no Brasil, ressaltando as suas especificidades. Para o autor, o cidadão vota racionalmente, mas preso ao mundo da necessidade. Vocês sabem que durante as eleições, o político ele oferece alguma coisa em troca do voto. E alguns cidadãos aceitam, porque eles vivem ancorados nas suas necessidades. É assim que acontece no nosso país. É um voto que tem limitações, segundo o próprio autor, que vem exatamente dessa desigualdade social que há no país. E essa dependência, cada dia que passa, muito maior do cidadão em relação ao Estado. Essa dependência gera esse tipo de situação que nós vivenciamos.
Eu mudei minha ideia sobre, por exemplo, cidadania no século XIX, sobre as dimensões da cidadania no século XIX. Tinha um episódio no Grande Sertão e Veredas, no julgamento de Zé Bebelo, né, quando, de repente, então ele está sendo julgado, alguém levanta e diz: não, mas isso aqui está errado, eu participei de um júri em tal lugar, não se faz assim, faz-se assim. Aquilo me deu um estalo na cabeça e eu falei: a gente está tratando de cidadania no século XIX só pensando em voto. Ora, você ser jurado é participar mais diretamente do poder do que votar. Do que votar, você elege um representante. Não, então você tem que ampliar enormemente esta dimensão, né, do político. Bom, poderia dar outros exemplos, mas não, nós temos aqui... O surgimento sequencial dos direitos é um fato histórico inegável. É só você analisar, nós fizemos isso no minicurso anterior. Dissemos que a evolução da cidadania que se deu na Inglaterra começou no século XVIII e foi evoluindo. E isso é verdade, ou seja, em alguns momentos históricos, os direitos são conquistados pelos seus cidadãos, no caso da Europa. No caso do Brasil é diferente, como nós vamos ver nesse minicurso de hoje. Os caminhos da cidadania são muito diferentes e nem sempre seguem uma linha reta. Pode haver também alguns desvios e alguns retrocessos. Como eu disse, aqui no Brasil, na verdade, não se aplica o modelo inglês. Ele serve apenas para nós compararmos e contrastarmos. Assistam aqui esse vídeo que nós fizemos anteriormente, Cidadania, Direito, um Dever, para você entender o que nós estamos falando sobre o modelo inglês. Mas vamos fazer uma revisãozinha. Então, o modelo inglês, para nós, só serve como um exercício de comparação, um exercício analítico, né, para nós entendermos como aconteceu no Brasil, baseado nesse exemplo construído pelo sociólogo inglês Marshall. O conceito de cidadania tem sequência cronológica e lógica. Nós vimos isso nesse vídeo, Cidadania, Direito ou Dever. Dê uma olhadinha nele para você entender a ideia de Marshall. A cidadania é um conceito muito complexo e historicamente definido. Apenas a liberdade de participação não leva automaticamente à resolução de problemas sociais. Você poder votar não resolve o problema social de qualquer sociedade. Por exemplo, podem haver direitos civis sem direitos políticos. O contrário não é viável. Sem os direitos civis, especialmente liberdade de opinião, de organização, os direitos políticos, você ser eleito e votar, pode existir formalmente, mas ficam esvaziados de conteúdo e servem primeiramente para justificar governos do que realmente construir uma ideia cidadã para a sociedade. É óbvio que tem, né, um impacto nisso. E veja bem, de maneira alguma eu estou criticando o voto dessas pessoas. Né? Eu não estou dizendo aqui com o Pelé que o povo não sabe votar, não, absolutamente. Eles votam com uma racionalidade que tem a ver com a vida deles. O voto é muito racional, mas, como eu disse, é um voto que tem essas limitações, né, que tem a ver com a desigualdade social, na qual ainda nós somos o 13º país do mundo em desigualdade social. 13º em desigualdade. Quer dizer, não podemos misturar a redução da pobreza com a redução da desigualdade. A redução da pobreza foi grande nos últimos anos, mas a desigualdade caiu de 5 ponto alguma coisa para 5,5, ou de 5,6 para 5,5, uma coisa assim, do Gini, o que é mínimo. Então, neste mundo, realmente é inevitável. O grande problema que Marshall nos coloca é que houve uma evolução dos direitos, que ele chama de dimensões, onde a cidadania se desenvolveu na Inglaterra com muita lentidão. Já disse a vocês que o modelo da Inglaterra não se aplica ao Brasil, tá certo? Só revisando o que está no vídeo anterior. Na Inglaterra, no século XVIII, vieram primeiro os direitos civis, ir e vir, o direito a contrato, o direito ao direito, né? No século XIX, surgiram os direitos políticos, aí sim, votar, ser votado.
As mulheres não entravam nisso ainda. Aqui no Brasil vocês vão ver que isso foi muito pior. No século XX, os direitos sociais foram conquistados, finalmente. Então começa com direitos civis, direitos políticos e finalmente os direitos sociais lá na Inglaterra, ok? Vamos ver agora o caso brasileiro. No Brasil, esta cronologia se deu de maneira completamente diferente. A primeira diferença é que houve uma maior ênfase em um dos direitos, que foi exatamente o direito social em relação aos outros dois, no modelo de Marshall. Número 2, houve uma alteração na sequência em que os direitos foram conquistados. Tá certo? Então vocês vão perceber no modelo que nós vamos mostrar para vocês que houve uma mudança significativa nessa forma de aquisição do direito, da construção da cidadania. Vejam nesse quadro aí as diferenças. As etapas de formação de direitos no modelo inglês vieram primeiro, vejam aí, os direitos civis, os direitos políticos e depois os direitos sociais. No modelo brasileiro, primeiro vieram os direitos sociais, os direitos políticos e, por fim, os direitos civis. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil conseguiram-se direitos, a população, a sociedade conseguiu direitos sociais como carteira de trabalho, alguma organização trabalhista, mas não tinha direito político, por exemplo, porque existia uma ditadura quando isso começou a se desenhar no Brasil. Então você tinha direito social, mas você não tinha direito político, tá certo? Direitos civis, então, era um problema. Vejam nessa pirâmide que a lógica da sequência descrita por Marshall foi invertida no Brasil. A pirâmide está de cabeça para baixo. Primeiro os sociais, depois os políticos, depois os direitos civis. Agora, a pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo aqui no Brasil. Por quê? Porque primeiro vieram os direitos sociais nos anos 30, implantado num período de supressão dos direitos políticos e da redução dos direitos civis no Brasil por conta da ditadura implantada por Getúlio Vargas. Um ditador, inclusive, que se tornou muito popular no Brasil por causa dos direitos sociais, mas não havia direitos civis. Por isso que Vargas é muito controverso na história do Brasil, como nós sabemos, na verdade. A questão do Estado-nação, para o autor, é uma questão extremamente importante, porque a cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. Aquele sentimento de pertencimento que nós falamos agora há pouco. As pessoas se tornavam cidadãs à medida que passavam a se sentir parte de uma nação e de um Estado. A crise do Estado-nação coloca em risco a questão da cidadania e reduz também a relevância do direito de participar. Os direitos políticos, por exemplo, na Constituição de 1824, eram direito apenas para os homens, e mais, com idade superior a 25 anos. A exceção eram os casados, que com 21 anos, se fossem casados, poderiam votar. E outra coisa extremamente importante, só os ricos votavam. Quem tivesse uma renda superior a 100 mil réis de renda poderia votar nessa época. Então, por conta dessas restrições, somente 13% da população votava no Brasil. Ah, importante, o voto era obrigatório. E parece que isso ainda não mudou, não é verdade? Até hoje, o voto é obrigatório no Brasil. Citando então o autor, apesar de não participar da política, isso é o professor Murilo falando, apesar de não participar da política oficial, de não votar, ou de não ter consciência clara sobre o sentido do voto, a população tinha alguma noção sobre o direito dos cidadãos e deveres do Estado. Eram, na verdade, movimentos reativos e não propositivos. Mas havia, nesses rebeldes, entre aspas, um esboço de cidadania, um esboço de construção da cidadania, mesmo que fosse apenas esporádico. Tá certo? Resumindo, sabemos então que no Brasil não houve um atrelamento das três dimensões do modelo inglês. Foi gerado no Brasil historicamente uma cidadania inconclusa.
A cidadania brasileira é inconclusa. O problema central que o autor coloca é que parece querer conflitar permanentemente com a tentativa de descaracterizar a ordem cronológica com o cerne, com o centro para a organização de uma sociedade. É que não se segue aí uma ordem inglesa, como acabei de falar para vocês. Aqui no Brasil, a insistência do autor neste livro é que realmente a ordem inglesa foi subvertida no Brasil. Há uma inversão desta ordem inglesa. Dificilmente se tem no comando de suas demandas políticas por conta desta inversão. Essa responsabilidade acaba, então, já que houve esta inversão, acaba a cargo de algumas instituições. No caso brasileiro, quem assume essa responsabilidade é o Estado, não é verdade? É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar com vocês até aqui. Valeu demais. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para você receber as nossas notificações. Nos siga nas redes sociais e assista aos vídeos aqui do nosso canal, tá ok? Até a próxima. Valeu!